Irmãos, para nós falarmos a respeito do Espírito Santo de Deus, hoje, especificamente hoje, nós precisamos compreender e diferenciar algumas coisas. Por exemplo, todo mundo entende aqui que o Espírito Santo, ele é uma pessoa? O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, irmãos. E a palavra de Deus, no livro de João, capítulo 13, abra aí comigo. Nós vamos andar um pouquinho na Bíblia e hoje eu faço questão que vocês abram e leiam juntamente comigo, para que você não seja levado por ventos doutrinários. Porque nós temos muitas contendas quando se trata do Espírito Santo de Deus. Dentro do meio cristão, muitas vertentes de ensinamentos, mas nós precisamos compreender, amados, o que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, lá em João, capítulo 16, versículo 13, nós vemos o próprio Jesus dizendo assim: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Como que nós podemos encontrar dentro deste versículo base para comprovar que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa? Numa palavrinha bem simples, amados, que diz assim: não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Se o Espírito Santo, ele fosse uma força, um sopro, um movimento, uma ação da natureza, ele não teria ouvidos para ouvir. Concorda comigo? A gente sabe e reconhece, apesar do vento ser um dos símbolos do Espírito Santo de Deus, mas nós sabemos que o vento, ele não tem ouvido para poder ouvir. E aqui o próprio Jesus diz que o Espírito Santo tratará e falará conosco tudo aquilo que ele tem ouvido da parte do Pai. Da parte do Pai. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia, lá em Atos capítulo 16, vamos um pouquinho mais para frente. Depois nós vamos voltar neste daqui também. Vamos lá, Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Um pouquinho mais para frente. Os irmãos acharam? Amém. Amém. Diz assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram quem? Paulo, e os que o acompanhavam nessa viagem missionária. Paulo, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Nós concluímos aqui, mediante a palavra, foram impedidos pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele tem o quê? Uma consciência, ele entende as coisas, ele percebe as coisas e ele direciona as coisas. Se ele fosse uma força ativa, se ele fosse somente uma manifestação espiritual, amados, nós não conseguiríamos, ou propriamente, primeiro que a Bíblia relataria, e outro, nós não veríamos esta ação direta da parte do Espírito Santo em direcionar, em dizer assim: Paulo e a todos os seus companheiros, vocês não devem ir por ali. É uma consciência, é um entendimento, é uma sabedoria daquilo que se deve fazer de acordo com a vontade de Deus. Até porque, amados, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito do próprio Deus. Partindo deste princípio e deste pequeno, dessa pequena explanação, para confirmar com vocês que o Espírito Santo de Deus, ele não é uma força ativa, não é um movimento sobrenatural, não são sensações ou emoções, mas ele é uma pessoa. A partir deste momento e dessa compreensão, nós precisamos compreender, entender, amados,
que nós, igreja do Senhor, precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Aí você fala assim, nossa, mas é tão óbvio, todo mundo fala isso, a igreja fala isso. Nós, igreja do Evangelho Quadrangular, temos como doutrina, amados, a busca pelo Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, o crer no Espírito Santo, o ser movido pelo Espírito Santo. Porque se não for assim, amados, nós não conseguimos fazer a obra de Cristo aqui nesta terra. Por exemplo, irmã Diva, a irmã consegue convencer alguém do pecado? Não conseguimos. Sueli, você consegue até convencer alguém do que está errado, mas convencer esta pessoa de não fazer o errado, nós conseguimos? Não conseguimos. Eu consigo chegar aqui e dar um sermão para vocês. Isso aqui é certo. Isso aqui é errado. Poucos serão aqueles que vão falar assim, nossa, isso é verdade, isso tudo que essa mulher está falando aí, então eu vou escolher fazer o certo. Hoje mesmo, eu fui para o parque com as minhas crianças e eu tenho 2 aluninhos lá, meu Deus do céu, olha, eles são bem arteiros. E aí, eles escorregaram no escorregador de costas e com a perna aberta. Pensa, um negócio desse, uma delícia, né? Não conta para eles, não. Mas qual é a minha função como professora, como orientadora? Não está certo fazer assim. Fiz a correção, né? Não é certo fazer desse jeito. Volta a brincar que esse é o seu primeiro aviso. O próximo a pessoa vai mostrar o dedo. Eu falo para eles que eu só mostro o dedo, porque eles já sabem que tem que sair da brincadeira e ficar sentadinho. Amados, não deu 2 minutos, foi o tempo de eu olhar para cá. O que eles estavam fazendo? Ganha uma bala quem adivinhar. Fazendo do mesmo jeito. Aí eu só apontei o dedinho assim, aí eles foram. Encostaram na parede, eu vou ficar muito tempo aqui? Falei, até eu acalmar o meu coração. Eu brinco assim com eles, né? Mas por que eu estou dando este exemplo? Porque depois que eu pedi para que eles ficassem fora da brincadeira, os corrigi, ainda reforcei para eles. Escolha fazer o certo. Mesmo que o errado seja prazeroso. Irmãos, são crianças de 4 anos que eu vejo sentindo prazer em fazer o que é errado. E isso para mim, como professora, como pessoa que serve a Deus, como uma pessoa que ministra a palavra do Senhor, que tem um pouco de entendimento, isso, amados, é triste. É triste. Por quê? Porque se a criança não for ensinada no caminho que deve andar, amados, quando ela chegar na vida adulta, ela vai escolher o quê? Escolher fazer aquilo que é errado. Por quê? Porque é prazeroso. É ou não é? É prazeroso. É mais fácil você fazer as coisas sem as regras, sem os conceitos de certo e de errado. É muito mais fácil. É isso que a sociedade hoje em dia tem lutado muito para impor estes conceitos. E eu aproveitei e falei, não faça. Escolha sempre fazer aquilo que é certo. Eu ensinei, mas somente o Espírito Santo de Deus, amados, é que pode, tanto no coração daqueles meus 2 aluninhos, como no coração daqueles que ouvem a palavra de Deus, convencê-lo de não fazer o que é errado, de não fazer aquilo que desagrada a Deus. Irmãos, na sexta-feira, foi sexta-feira que eu ministrei a palavra, né? Acho que foi sexta-feira, eu falei e volto a repetir: o que é do mundo continua sendo do mundo, irmãos. Isso não vai mudar. O pecado vai continuar sendo pecado. Aquilo que é errado sempre vai estar errado. Não importa o que a sociedade imponha para nós, se não a Bíblia, a palavra de Deus, se ela fala que é errado, será errado. Por quê? Porque nós cremos que esta palavra, através deste livro, é Deus
conosco. E se nós cremos assim, nós como cristãos não podemos nos deixar contaminar pelas verdades ou os politicamente corretos que a sociedade tem imposto. Mas nós precisamos, cheios do Espírito Santo, continuar lutando, amados, contra o pecado, contra as coisas que desagradam a Deus. A palavra de Deus lá no Evangelho de João, vamos voltar um pouquinho, capítulo 16, versículo 7 até o 12. Vamos ler até o 12. Nos diz assim: acharam? João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo do 7 ao 11. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Irmãos e irmãs, precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que através de nós o mundo reconheça que somente em Cristo Jesus, mediante o sacrifício dele lá na cruz do Calvário, é que alcançamos o perdão dos nossos pecados. Não é penitência, não é pelas boas obras, não é pela a nossa bondade ou a nossa escolha de fazer aquilo que a sociedade impõe que é correto. Não são por essas coisas. A salvação, ela só vem na vida do ser humano, igreja, se um dia nós levantarmos a nossa mão e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém. É Jesus quem diz isso. Não adianta você querer ser bonzinho, porque, irmãos, se a gente alcançasse o céu por ser bonzinho, coitado de mim, não ia chegar no céu de jeito nenhum, nem com as minhas próprias forças. A minha natureza pecaminosa, a minha tendência para o pecado, e tenho certeza que cada um de vocês aqui não é diferente. Como alcançaríamos o céu? É por isso que precisamos ser cheios do Espírito Santo, igreja. É por isso que nós precisamos buscar a pessoa do Espírito Santo para estar constantemente do nosso lado, para que Ele nos encha de sabedoria e a nossa boca possa falar do amor de Deus, da salvação de Deus, da transformação de Deus, do juízo de Deus, da vida nova que Deus quer oferecer a todos aqueles que o recebem a Jesus como Senhor e Salvador, para que assim eles tenham acesso ao céu. Por que perturbou tanto, amados, esse número de mortes que o mundo enfrentou por causa dessa pandemia? Porque muitos morreram sem saber o que ia acontecer. Não é só a tristeza de não poder abraçar, de não poder velar, de não poder ver, ou a tristeza de que não teve o atendimento médico necessário, mas é a tristeza, amados, que o ser humano tem naturalmente de entender que ali a morte é o fim. Mas o Senhor Jesus, igreja, mudou esta verdade na nossa vida. Amém. Na vida de nós que cremos e somos cheios do Espírito, porque sabemos que para nós morrer é viver. Amém. Aí nós sentimos, nós choramos, nós nos entristecemos sim, mas com a consolação do Espírito Santo de Deus,
vida nós herdaremos. Somos herdeiros da Nova Jerusalém e lá nós viveremos, amados. A igreja está precisando de Deus. A igreja ela precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus para nós com ousadias anunciarmos, amados, a palavra de salvação do Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, não somente ter, mas se encher dele, para que nós possamos ensinar. Ensinar o quê? Aquilo que nós lemos. Não tem como, igreja, como tem até um videozinho que eu acho super bonitinho, não sei se é chinês ou japonês, porque todo mundo de olhinho puxado, difícil para nós distinguir quem, né, de da onde que eles são. Mas o menininho começa a folhear o livro assim e começa a trazer para a cabeça. E começa, irmãos, isso não acontece, tá bom? Não dá. Seria bom que fosse assim. Mas você precisa dispor do seu tempo para ler a palavra, igreja. Para ler a palavra. Isso já nos foi ensinado no domingo. Foi ou não foi? Precisamos. Não tem jeito. Não tem como eu conhecer a Deus se eu não bater um papo com Deus. Não tem como eu conhecer a Jesus se eu não bater um papo com Jesus. Não tem como eu conhecer o Espírito Santo se eu não bater um papo com o Espírito Santo. E como eu faço isso? Através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão entre os irmãos. É regrinha básica. João capítulo 16, versículo 13, neste mesmo capítulo onde nós paramos, nós vamos ler a parte de baixo. O versículo é posterior. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Igreja, vamos falar a igreja do Brasil. Eu ouvi, não me lembro quem, um dia dizer assim, que o Evangelho de Cristo no Brasil cresceu de uma forma tremenda, como um grande mar, mas com a profundidade de um riacho. E isso é preocupante, porque se o reino de Deus, amados, ele cresce sem profundidade, não há árvore que se mantenha viva, produzindo flores, frutos, folhas saudáveis, se não tiver raízes profundas. Não tem como. E este pregador, esta pessoa ainda falou mais. É um problema cultural brasileiro, sabia disso? O brasileiro, ele não tem o hábito de ler. Ele não tem. É um problema cultural. Hoje, eu estava voltando do meu trabalho e uma mãe vindo de uma outra escola, né? Ela atravessou assim o meu caminho e eu ouvi ela falando para o filhinho dela que se o menino tivesse no máximo 3 anos, irmãos, era muito. Ela falando assim: não, fulano, você precisa ir para a escola e você precisa gostar de aprender a ler e escrever, porque senão como é que você vai escrever o seu nome? Sabe por que eu digo isso para vocês, amados? Porque infelizmente a cultura brasileira não tem o hábito da leitura. E ouso dizer, Satanás tem tomado conta dos processos de educação no Brasil de uma maneira tão tremenda, aonde a leitura, a interpretação tem sido um fardo para os estudantes. Tem sido. Aí você fala: tá, mas isso não tem nada a ver, é um problema educacional, é um problema das escolas. Não, igreja. É uma semente que o diabo tem plantado no coração das novas gerações, a falta do prazer de ler. Porque isso acontecendo, igreja, eles não vão conseguir ler e interpretar aquilo que está escrito aqui.
interpretação de textos bíblicos. Tem igreja, por causa de leitura e interpretação errada, tem igreja onde sua doutrina valoriza o adultério, a poligamia. Vocês sabiam disso? Tem igreja aonde que, por falta de interpretação, uma boa leitura e interpretação, não estou nem falando da unção do Espírito, tá? Não cheguei nessa parte ainda. Eu estou falando de leitura e interpretação mesmo, da parte bem literal. Tem aí igreja que atende a homossexuais. Tem aí igreja onde atende pessoas que querem viver na gandaia, na promiscuidade e servir a Deus ao mesmo tempo. Tem igrejas aí que vivem na base da usurpação mediante leitura e interpretação errada da Bíblia. Tem uma lista. É que o crente tem mania de falar só das igrejas que atendem os gays. Não é assim não, irmãos. Tem muito mais problemas. Existem muito mais problemas. Acontecem na nossa sociedade muito mais problemas por causa da falta da leitura e da interpretação. E aí a gente arremata falta da leitura, da interpretação e da unção do Espírito Santo, do discernimento do Espírito Santo. E como tem igreja? E como tem? Tem igreja aí no Repleplé, que se você chegar e não chega, já chegar rodando no manto como ele está, virou piada, virou meme. Má interpretação da palavra. Falta de discernimento do Espírito Santo. Amados, se nós buscarmos o Espírito Santo de Deus, e o próprio Jesus o identifica como o Espírito da verdade. Vocês estão entendendo? Este Espírito da verdade nos ensinará a servir a Deus da maneira verdadeira, que agrada a Deus Pai. Não estou criticando, amados, e ao mesmo tempo acaba sendo uma crítica dessas determinadas igrejas, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele tem poder de direcionar todos aqueles que estão em uma determinada igreja que não está atendendo ou fazendo a vontade do Pai. Se a pessoa está lá e o busca em espírito e em verdade, e com o coração aberto, o Espírito Santo de Deus trará ele para a verdade. Eu creio dessa maneira. Os irmãos estão entendendo? Eu creio assim. Mas nós precisamos, amados, ter prazer na leitura. O salmista diz: ó, quanto amo a tua lei, Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Meditar, ler. Mas eu não gosto de ler muito. O pastor Ricardo, meu esposo, ele sempre fala assim: tudo bem, você não gosta de ler? Então faz assim, lê só os evangelhos. Mas você fala assim, mas eu também gosto de ler. Então tá bom, compra uma Bíblia em vermelho, vou mostrar a minha aqui que tem, tá bom? Que são só as palavras de Jesus. Leia só o que está em vermelho. Porque assim, amados, você vai sentindo o quê? Prazer. E a partir do momento em que você começar a sentir prazer das letras vermelhas de Jesus, né, aqui na Bíblia, você vai sentir vontade de ler os evangelhos. Dos evangelhos você vai sentir vontade de ler as epístolas. Das epístolas você vai ter vontade de ler os salmos. E quando você for ver, você já leu a palavra de Deus inteirinha. Busque prazer, amados. Busque prazer. O Espírito da verdade que habita no teu coração você precisa dar espaço para que ele tome no teu coração amoroso em relação à palavra de Deus, para que você jamais entenda e ouça novamente o que eu vou falar, para que você jamais esteja no erro, mas em todo o tempo esteja direcionado e ensinado por este Espírito da verdade. Amém, igreja? Nós precisamos também compreender que o Espírito Santo de Deus, amados, nós cristãos limitamos muito a ação dele
somente a milagres, a sensações, a falar em línguas, a curas, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem uma função muito maior do que essa. Na verdade, como a gente poderia dizer, essas coisas, os milagres, os frutos, a cura, as sensações que nós temos, né? Uns choram, outros se alegram, outros se prostram, outros riem, cada um tem uma forma de expressar a manifestação de Deus, do Espírito Santo de Deus em si. Mas nós precisamos compreender que este não é o fim, não é o principal objetivo do Espírito Santo. Você sabia disso? Não é. Vamos usar o termo coisas, sem menosprezar, né? Lógico, porque a ação do Espírito nas nossas vidas são as consequências de estarmos cheios. Mas nós precisamos compreender, amados, que a principal função do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas são duas coisas. A primeira, dar testemunho de Cristo. E a segunda é nos tornar como? De que maneira? O próprio nome dele já diz: santos. Entenderam? A palavra de Deus lá em João capítulo 15, só voltar um pouquinho, nós vamos ler. João capítulo 15, deixa eu beber um pouquinho de água, peraí. Versículo 26 e 27 diz assim: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Se nós lermos, amados, o Evangelho de João, do capítulo 14 até o capítulo 14, 15 e 16, nós vamos ver que toda a função do Espírito Santo é estar em nós, para que, através de nós, o Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seja testificado aqui. Vocês entenderam? Dei uma lida, é lógico que o nosso tempo é curto, eu procuro até fazer com poucas referências, para eu não me empolgar e passar aqui da minha hora. Mas os irmãos leiam em casa, amém? Que vocês vão ver em todo o tempo que o Senhor Jesus, desde o capítulo 14 até o capítulo 16 do Evangelho de João, tudo a respeito do Espírito Santo é para que nós nos tornemos testemunhas do Evangelho pregado e vivido por Cristo aqui nesta terra. Lá em Atos, vamos um pouquinho mais para frente, faz até um resumão disso tudo. A palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 1, versículo 7, diz assim, vamos ler do versículo 7, né? Ele lhes disse, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas, isso é Jesus falando, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Alguém pode falar assim ou perguntar para você, mas por que então buscar o Espírito Santo? Algumas igrejas podem dizer para você falar em línguas, ou algumas igrejas podem responder assim, para que você manifeste o poder de Deus rodando, sei lá, fazendo o que mais. Várias igrejas têm várias, entre aspas, verdades próprias. Mas a verdade de Jesus é a seguinte:
se encha de poder, se encha do Espírito Santo, de poder, para que você, cada um de nós que aqui estamos, sejamos testemunhas da salvação. Testemunhas, é para isso. Para que nós possamos testemunhar, algumas vezes precisaremos falar em línguas. Para que possamos testemunhar, algumas vezes precisaremos impor a mão sobre os enfermos para que haja cura. Para nós testemunharmos o Evangelho de Cristo, algumas vezes será necessária a palavra de sabedoria, e assim vai, amados. Aí entra a manifestação do Espírito, para que o testemunho que estamos dando seja real e verdadeiro para aqueles que estão sendo ouvintes deste Evangelho de salvação. Vocês estão entendendo, amados? Por isso que muitas das vezes a gente se preocupa: ai, eu vou para uma igreja pentecostal, vou ter que falar em línguas. Eu digo para você: não, meu irmão, você vai ter que ser cheio do Espírito. Porque se você estiver cheio do Espírito e for necessário falar em línguas, não será a igreja, não será pastor ou pastora que vai determinar, mas é o próprio Espírito de Deus que vai determinar na sua vida. Se você vai numa igreja pentecostal e você fala assim: nossa, mas eu vou ter que sair curando, orando para as pessoas serem curadas, eu digo para você: não, você precisa ir à igreja para ser cheio do Espírito Santo, porque se você tiver que ser usado por Ele para orar e curar, Ele fará de você um instrumento do testemunho do Cordeiro que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aleluia! É assim, amados. É simples assim. É o ser humano, por não conhecer e não estar cheio do Espírito da verdade, que cria cabelo novo. Entenderam? Que confunde tudo, que dificulta as coisas. É por isso que eu convido cada um de vocês a se encher do Espírito Santo, para ser testemunha do Evangelho da salvação do nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eu convido cada um de vocês a se render ao Espírito Santo, para viver em santidade, amados. Como está escrito lá em Gálatas capítulo 5: andai em Espírito, e assim você não vai cumprir o desejo da carne. Ande em Espírito. Se você andar em Espírito, você não vai cumprir a concupiscência, que são os desejos da carne, e assim você andará em santidade, e você será uma testemunha santa do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Irmãos, o mundo jaz no maligno. O mundo precisa conhecer a justiça e o juízo de Deus, porque as trombetas, amados, estão prestes a soar, e nós precisamos anunciar a salvação de Jesus. Nós precisamos anunciar, amados, que o inferno está aí, com as portas escancaradas, mas que o céu também está com as portas escancaradas para poder receber todos aqueles que aceitarem a Jesus e optarem em ser cheios do Espírito e não ter mais prazer nas coisas desta casa, desta terra. Nós precisamos anunciar, amados, porque quando as portas do céu se fechar, só vai haver choro e ranger de dentes. E nós, como testemunhas do Senhor, amados, seremos requeridos. Ô Francisca, você fez tudo o que você tinha que fazer na unção e no poder do Espírito Santo? Irmã Cida, você fez tudo o que deveria fazer no sentido de anunciar a salvação? Nós vamos, amados, é a palavra de Deus que diz, não sou eu não. Nós vamos passar lá diante do tribunal de Deus, e muitos ainda vão dizer: Senhor, eu fiz isso, aquilo, outro, mas você não me teve como Senhor de sua vida.
mas você não fez como deveria fazer, fez da boca para fora, fez porque alguém mandou e não porque você era a testemunha cheia de poder. Entenderam, igreja? Porque falar de uma coisa, porque eu ouvi dizer, tem um peso. Mas você falar de algo que você experimentou, igreja, isso faz toda a diferença. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio, amados, cheio em todo o tempo. E dessa maneira, amados, seremos testemunha da salvação do Senhor. Seremos testemunha da transformação do Senhor. Esses dias eu estava conversando com os irmãos e falei com eles, né, assim, falei, então, nós, igreja do Senhor, temos que, nos dias atuais, estamos tendo que discutir sobre divórcio. Sim, você fez essa cara de ué, mas é. Nós, como igreja do Senhor, amados, teríamos que trazer este assunto para dentro das nossas igrejas? Não deveríamos. Glória a Deus que o Espírito Santo de Deus nos conduz em sabedoria, nos conduz, amado, no amor, na direção e para convergir os nossos caminhos para a vontade de Deus. Mas por que isso tem acontecido? Porque nós, como esposa, como esposo, como filhos, como pais, como filhas, não estamos sendo cheios do Espírito Santo. Estamos deixando as mágoas entrar. Aí o diabo vem e acaba com o casamento. Eu não estou falando isso para condenar quem é separado, quem não é nesse sentido, amados. É para colocar, chamar a atenção de vocês o quanto estar vazio de Deus permite que o mundo entre nas nossas vidas. É isso. Quantos e quantos filhos de crentes estão perdidos, amados? Lá nos presídios, nos CDPs que falam, né? Em cadeias, presos. Se desviaram do caminho do Senhor. Por quê? Por quê? Porque quantos pais estão vazios do Espírito Santo de Deus? Como é que eu posso falar, ser testemunha de vida transformada para os meus filhos, se eu não passo ou não vivo essa transformação? Não tem como, igreja. Já era necessário sermos cheios do Espírito Santo. Agora, mais ainda. Porque o pecado tem batido fortemente na nossa porta. E este toque do pecado, muitas das vezes tem abafado a doce e suave voz do nosso Senhor Jesus Cristo, que faz só assim, ó. Oi, estou à porta, você vai abrir para mim? Vocês estão entendendo, irmãos? É necessário que cada um de nós escolhemos a partir de hoje sermos cheios do Espírito Santo, para que somente a doce e suave voz do nosso Senhor Jesus Cristo fale aos nossos ouvidos e aos nossos corações. E o Espírito Santo de Deus, ele venha nos fazer reconhecer essa doce e suave voz. E em todo o tempo nós dizemos: sim, Jesus, quero ser sua testemunha, porque estamos cheios de ti. Amém?